Olá, estou muito feliz de estar aqui com mais um episódio do It's Roberta Santos, o meu universo, o universo onde eu vou explorar muitos temas. E hoje eu tenho aqui comigo duas convidadas para um assunto muito importante: amizade entre mulheres. E quais os benefícios disso para a longevidade? Eu estou com as minhas melhores amigas aqui hoje, Liz Vecchi. Obrigada. E Fernanda Terra. Obrigada, meninas, estar nessa mesa com vocês, essa mesa compartilhada, que a gente vai poder contar história e eu tenho certeza que, de alguma forma, inspirar você que é mulher aí. E antes, eu quero começar aqui pedindo que vocês se apresentem. Por favor, Liz. Eu sou Liz Marília Vecchi. Primeiramente, eu sou filha amada de Deus. Essa é minha identidade. É o solo onde eu estou firmada. Sou mãe, sou casada com um cara muito legal, já há 21 anos. Sou advogada tributarista, sou escritora e sou amiga delas. Múltiplas funções. A gente vê aí uma mulher, um universo também, né? Que delícia. E você, Fê? Sou Fernanda Terra, casada há 22 anos com o Ricardo, tenho 2 filhas. Sou advogada tributarista, sócia da Liz Vecchi há 24, 25 anos e amiga da Roberta Santos. Ah, que delícia, gente. Olha, é uma honra para mim ter vocês duas aqui. Eu acho que quando veio essa história de vou falar sobre as questões relacionadas ao universo de uma mulher de 50 anos, que é o que eu estou vivendo, né? Vocês ainda são mais jovens que eu já estou com 52. E falei, a importância, porque cada vez mais eu vejo não só por uma experiência pessoal do que eu tenho vivido nos últimos anos, mas também pelo que a gente hoje tem de informação a respeito da longevidade saudável, né? Porque não é só viver muito, é viver muito e bem. E um dos temas que passam a fazer parte da vida de uma mulher para o envelhecimento, para que ela envelheça bem, é ter esta mesa, é ter amigas para que elas possam fazer trocas. Então, assim, eu falei, gente, que alegria, porque nós temos, né? Nós temos essa amizade, nós temos um grupo, né, de amigas, somos 6 amigas, que a gente tem esse lugar que é o nosso lugar de segurança para conversar. Então, eu fiz algumas anotações para não me perder muito, para a gente poder trazer à tona como é que isso tudo aconteceu, né? Como é que isso aconteceu, assim. Então, eu vou trazer aqui uma pergunta para a gente começar a falar. Como que foi esse encontro, assim? Foi natural para vocês? Eu sei da minha parte. Cada um fala por si aqui. Como é que foi isso, assim, quando nós nos aproximamos e somos tão diferentes, né? Quando eu digo nós, porque somos, para que você não saiba, nós temos um grupo, somos 6. E cada pessoa, cada mulher desse grupo, ela é única e tem personalidade diferente. Aqui mesmo, né? Nós somos valores, princípios semelhantes, mas somos de personalidade, trajetória diferente, né? O que nos une, Liz? Eu arriscaria dizer que nós nos conhecemos por causa da nossa fé. Foi isso que primeiro nos colocou perto umas das outras, né? Eu conheci a Fernanda na igreja, apesar da Fernanda já ser tributarista na época que eu a conheci, estou falando de 25 anos atrás. E eu também estava já nessa área do direito tributário, nós duas nunca tínhamos nos visto. Fomos contemporâneas de faculdade. Fomos contemporâneas de faculdade, não nos conhecemos. Ela formou 1 ano antes de mim. E, no entanto, nos conhecemos na igreja. Então, esse foi um fator. E a mesma coisa aconteceu com você. É verdade. Né? Foi o nosso grupo de fé que nos aproximou de você. E eu acredito que a gente não faz amigos, né? Tem essa frase, né? Você os reconhece. Ah, que lindo. Não conheci essa frase. Então, a gente... Você chega e o coração liga e aí já entra num assunto que a Fernanda gosta de falar. Aí você começa a tomar decisões intencionalmente para continuar a longevidade daquela amizade. Se foi assim para você? Foi assim. Eu e Liz na igreja, já éramos amigas, sócias, uma convivência diária. Depois, embora nós nos conhecêssemos, eu acho que tem 2 momentos distintos dessa consolidação do grupo. Um foi quando a Liz busca uma palavra de Deus todo ano, para uma direção, no aniversário dela, ela busca uma direção de Deus. E teve um determinado ano, isso já tem bastante tempo, né? Já. E que a Liz buscou uma palavra, e a palavra daquele ano foi relacionamento. E ela começou a cultivar relacionamentos, se abrir. Eu lembro que foi muito com a Sherida, acho que se consolidou ali. E ela começou a plantar isso. E criou um grupo de amigas.
Depois, já mais recente, na maturidade, nós entendemos isso, a necessidade de ter amigas para esse terceiro ato da nossa vida, né? Para aquele tempo que os filhos já vão embora de casa, que os pais já estão velhinhos ou já partiram. Então, a família natural, ela, como na adolescência, né? De novo, uma adolescência, a família natural fica um pouco ali... a gente precisa de mais apoio. E aí surgiu o Velhinhas Felizes, que intencionalmente a gente cultiva essa amizade e se abre e está disposta a criar vínculos, a se doar, né? Para que isso seja uma coisa para sempre, eu acho que o importante aqui de ser dito é que nós nos conhecemos há talvez uns 15 anos, né? Isso. E, às vezes, as pessoas tendem a pensar assim, poxa, eu não construí aquela amizade da época da, sei lá, da faculdade, ou da infância, ou da adolescência, e que entende que são os melhores amigos, aquele que você tem uma vida construída de 30, 40 anos. Muitas vezes então não tem assim que sim ou não, né? Mas com vocês, por exemplo, eu as conheci depois que eu retornei da minha temporada que eu morei nos Estados Unidos. E foi algo que foi muito natural. E hoje vocês são as minhas melhores amigas, né? Então, assim, foi algo já na maturidade, eu com meus 30 e poucos anos. E eu acredito que, sem entender muito, aí eu acho que é a questão de Deus, e você fala da nossa fé, nem eu sabia que eu precisaria tanto, né? Porque quando eu estudo a questão da importância desse núcleo de amizade, porque nesse grupo, que é um grupo de uma relação saudável, muita coisa acontece, né? A gente tem um trabalhar muito grande, a gente tem um apoio, uma rede de apoio muito forte, né? E aí, como eu fiz aqui uma lista de umas coisas, aí eu vi aqui falando assim, por exemplo, a gente precisa, porque a gente não para pensar isso, é a dinâmica dos nossos filhos, né? Então, quantas vezes você vê, gente, minha filha passando isso, aquilo. Ah, Roberta, você que já passou por isso, né? Eu já tenho filhos agora, já sou avó, vocês... Filhos jovens, né? Adolescentes ou jovens, gente? 19, 20. Jovens, né? Jovem, mas diz que a adolescência vai até, sabe lá Deus quanto. Agora, se deixar, tá indo até 40. Tem gente que não tá querendo amadurecer. Mas tem tantas dinâmicas, um luto, uma separação, uma mudança de carreira. E, às vezes, você tem ali o apoio da família, mas não é o suficiente, né? Às vezes, é muito necessário que esse grupo que não está estabelecido naquela rotina do dia a dia, que parece que está até mais fresh para pensar, ou te conhece de uma forma que, um viés diferente, né? Ele é capaz de fazer você lucidar coisas, né? Ou te acolhe de forma diferente, né? Eu acho que isso é importante. Isso sempre aconteceu com vocês ali, desde sempre, né? Vocês casaram mais ou menos na mesma época, tiveram filhos na mesma época. Vocês sempre foram esse porto uma para outra. Eu entrei depois, né? Eu sou cotista. Eu vou lembrar daquela frase do C.S. Lewis que fala que amigo é aquele que você olha para uma coisa e você gosta daquela coisa e você também. Poxa, eu achei que eu fosse o único. É quando há um encontro de pontos, né, convergentes, isso se torna uma amizade. Então, a gente começa com a nossa fé. Mas aí, entre eu e Liz, tinha a fé, tinha a profissão e os gostos, né? Sim. E a vida foi acontecendo paralelamente, então a gente tem muita coisa em comum. Como minha terapeuta gosta de dizer, a vida de vocês é atrelada, né? É atrelada. Bem atrelada. É bem atrelada, mas assim, a gente também se abriu, tem outras amizades, né? E vai agregando e vai enriquecendo, porque no nosso grupo, uma coisa bacana que tem no nosso grupo é que a gente pode ser quem a gente é, né? E a gente mudou, né? Sim. Pensa, você estava falando de amigos que a gente tem desde a infância. Isso é ótimo, é lindo. Eu tenho amigas da infância que eu posso ligar, eu tenho amigas há mais de 30 anos também. Mas a gente muda, né? A gente muda. Eu falei isso um dia desses, gravando com as meninas sobre maternidade. Eu falei, vocês tiveram mães diferentes, né? Porque eu fui uma mãe para a Júlia e outra para a Isa. Você é uma mulher a cada momento da sua vida, você é uma outra pessoa. Você faz uma evolução, né? Então, não adianta dizer que você é a mesma pessoa, né? Eu fui mãe para a Júlia, uma mãe, um tipo de mãe, para a Raíza, outra. E eu acho que na amizade também acontece isso, né? Na amizade, no casamento, na sua relação com a igreja e na sua relação com seus amigos, na sua relação de fé. Olha só. O que eu percebo é que esse caminhar, à medida que a gente vai amadurecendo, o apóstolo Paulo fala que em determinado momento ele exorta uma igreja a deixar as coisas de menino.
Então, quer dizer, tem um momento que você deixa as coisas de menino. Tem um momento que você passa de comer apenas o alimento líquido e você passa para o sólido. A gente usa muito isso na igreja para quem está chegando e ainda está comendo o alimento líquido. Você tem que ter aquela paciência e depois a pessoa vai para o sólido. Nós passamos essa fase junto. Quando eu me converti, a Fernanda já tinha um tempo de caminhada. Então, ela foi influência para você? Eu a conheci, eu já estava na igreja. Você já estava. Mas ela foi muito referência. Por quê? Porque ela já estava saindo do alimento líquido para o sólido, né? Tá. E eu ainda estava ali nos primeiros passinhos ainda. Então, claro que você olha para aquilo que já está um pouco mais à frente. Né? Então, em vários momentos, ela foi, sim, essa referência. E nós fomos mudando, a nossa relação com a igreja também foi mudando. Né? Você vai amadurecendo, a igreja deixa de ser um local onde as coisas nunca dão errado para ser um local onde as coisas dão errado, inclusive com você. Né? Que é importantíssimo, né? Mas isso já está lá na fundamental. Frente, né? E ele já está cozinhando aí. Você já conheceu a cozinha, já conheceu faz a massa. já tá. Tem um escritor... E que está tudo certo, né? Que a verdade é o amadurecimento do seu entendimento do que realmente é o evangelho, né? O Philip Yancey fala que o novo convertido, ele tem uma graça de Deus muito específica. Aquela coisa da vaga do carro, sabe? Assim, o novo convertido, você cola nele. Porque sempre que acontece uma coisa assim, meu Deus, tinha uma vaga que é para ele, né? Então... Amiga, eu tenho isso quando eu... 30 anos de caminhada. Eu falo, Deus, cadê minha vaga? Ela tá lá no sabor. Com o caminhar, se tem ou não tem a vaga, você vai louvar a Deus do mesmo jeito, né? Com o caminhar, isso vai mudando. Né? Então, a gente passou por essa fase, né? Da igreja deixar de ser aquele local absolutamente sem falhas para ser um local onde você está por uma escolha. Isso né? Sim, isso aí. Isso é da minha vaga, isso eu tenho. E isso serve para a nossa carreira, isso serve para a maternidade, porque nós sabemos que maternidade é um momento de grandes desafios, tanto começo, quanto meio, quanto agora eu chegando já na idade adulta das meninas. É cheio de desafios, é cheio de momentos que você fala, eu não vou conseguir, né? E o casamento, a mesma coisa, também é cheio de desafios. As amizades, a mesma coisa. Então, são os locais onde a gente exercita a nossa vida cristã real. Perdão, reconciliação, andar a segunda milha, oferecer a outra face, né? São nesses locais. Lisa, olha só, isso que você falou é ótimo, porque sabe o que eu acho a amizade muito bacana? Porque em todos esses relacionamentos que você falou, maternidade, casamento, profissão, existem outras coisas que você precisa segurar, independente de querer ou não, né? Casamento, você tem uma aliança, o filho, é seu mesmo, você gerou, profissão, tem uma série de coisas. Mas a amizade é um laço que você pode desamarrar se você quiser, né? Não tem, eu sou sua amiga porque eu quero ser sua amiga e você quer ser minha amiga. Então, ao mesmo tempo, ele é mais frágil, mas ele é mais gostoso também, porque assim... Ele é como se fosse assim, aquela escolha diária, né? Diária. Eu não tenho obrigação. Você não tem obrigação. Né? Como a gente, na verdade, muitas vezes no decorrer da vida, deixa alguns de ser amigos, sim. Alguns amigos, né? E a gente entende que foi um momento. Não, é porque não era amizade, não. Aquela caminhar ali, era até ali, dali pra frente, não é mais o que é para ser, ou deixou de ser, mudou, e não tem. Mas olha que interessante, é uma das alegorias que Jesus usa para a pessoa. Porque o casamento, ele usa para a igreja, é a comunidade, é a minha noiva, a comunidade, né? Mas a pessoa, ele falou, amigo. Abraão, meu amigo, eu vou chamar você de amigo. Esse laço que pode ser desfeito foi o que ele usou para demonstrar o relacionamento dele conosco. Quer dizer, a importância dessa decisão de manter o laço. Né? A decisão de manter o laço é fundamental. Eu assisti um podcast com a Jane Fonda, que eu adoro, e ela falava dessa importância, né, da amizade. Exatamente porque a amizade entre mulheres é um espaço onde talvez você não divida
com outras pessoas aquilo que você vai dividir com um grupo seguro de amigas, né? E ela fala sobre isso. Os homens, quando se reúnem, basicamente, não estou dizendo todos, mas eles vão falar sobre negócios, vão falar sobre esportes, política, qualquer coisa. Eles não vão, se são homens solteiros, vão falar sobre namoros, mulheres ou qualquer coisa assim. Mas se a gente está falando em longevidade, homens mais velhos, eles não vão chegar lá e falar do casamento. O casamento tá dividir o difícil nisso, coração. abrir o coração e vai contar, meu filho está passando isso. Raros vão fazer isso. Eles vão aproveitar esses momentos para falar de amenidades, né? E a mulher não, ela chega e fala assim, nossa, eu tô com uma dificuldade tão grande no meu casamento. Olha, aconteceu isso comigo. Olha, minha filha está passando por isso, eu não estou sabendo como agir. Então, a mulher vai lá e pede ajuda. Liz, eu tô com um problema tão grande. Me ajuda, Liz, me dá um discernimento, me traz clareza. Como a gente faz umas com as outras, né? Isso é muito natural. Eu falo que eu sou uma agraciada por Deus. Eu venho, né, no último ano da minha vida enfrentando tantas mudanças e acho que nenhuma delas eu passei sem compartilhar com vocês, assim. Mesmo tendo recebido do Senhor uma direção, eu queria aquele olhar de vocês que estão ali comigo e para dizer assim, gente, é isso mesmo, assim, parece que, né, aquela confirmação que não é confiando em Deus, mas aquele colo que sempre teve ali e eu querer, sabe, dividir, eu quero compartilhar, eu quero olhar de vocês sobre isso, né? E eu comecei a pensar sobre isso e principalmente pensando por outra coisa também, que isso é dado estatístico. As mulheres estão vivendo mais que os homens, né? Porque a gente se cuida mais, vai mais a médico, toda essa história que é contada. E aí, eu tive por base minha mãe. Minha mãe tem um grupo de amigas, minha mãe está com 81. Todas estão viúvas, né? Viúvas há 4, 3, 5, 6, 10 anos, né? E elas estão lá. Minha mãe segue firme e forte. E aí? Então, se você não tem um grupo de amigas, e a minha mãe tem umas amigas assim, de 50 anos, nós já somos amigas há 60 anos, né? Legal. Então, que legal isso. E elas podem estar ali uma com a outra, dividindo. Então, isso é importante. Não, e a gente tem uma coisa, né? A gente fala assim, como é que você tá? Mas como é que você tá mesmo? É verdade, né? Não é aquele, oi, aí, você tá bem? Eu tô aqui se você precisar, né? Não. Várias vezes eu vejo a Liz. A Liz é aquela pessoa, porque eu falo, gente, ela tá vendo. Ela sabe no meu dia a dia aqui, tá vendo os stories. Eu passei alguma coisa no grupo, no nosso grupo geral, só que ela me chama lá no privado. Né? Assim, ela me chama lá no privado e ela pergunta, e aí, minha filha, como é que você tá? Como é que você tá? Você tá bem mesmo? Porque às vezes eu falei, a gente tá tudo bem. Ela quer saber. Ela quer ir aquele além ali. Como é que você está? Como vai você? E isso é gostoso de ouvir, porque a gente sente que é aquele olhar de carinho. E ali é o lugar que eu viro e falo, não, realmente tá tudo bem mesmo e tal. Ou não, eu tô indo, tá assim. E isso é muito importante, né? Agora, a perguntinha que eu vou deixar para vocês aqui. Como que constrói um grupo de amizades? Porque eu falo, eu nem sei como a gente estava ali juntas e a coisa foi amadurecendo. Eu falo do meu ponto de vista, assim. Quando eu vi, eu tinha vocês como uma base da minha vida, que eu não vejo desmembrando nunca na minha vida, assim. Eu não sei se é porque você já tem idade também para saber que... Eris, Mariris. Agora agarra no chifre do boi e vai. Então, mas essa relação que eu tenho com tanta confiança com vocês, porque é o meu lugar de maior segurança, inclusive com vocês duas, né? E eu penso assim, que eu posso falar exatamente tudo que eu quiser, que eu sei que eu não vou ser julgada. Que eu tô ali, até se eu quiser ficar sendo doida, vocês vão olhar, rir e falam, coitada, né? Não vai fazer um décimo. Como que é isso? Onde que a gente chegou? Essa questão dessa confiança, ser tão confiável, ter um grupo desse? Liz, Fernanda... Eu acho que no nosso caso, Robs, a gente é a igreja, né? A gente é a igreja uma da outra, a gente é comunidade, então isso faz toda a diferença. Mas eu diria para quem quer ter um grupo de amigas e não compartilha da nossa fé e não vê isso dessa forma, começar com a verdade, né? Começar assim, com pontos em comuns, mas sobretudo querer ser verdadeiro com aquele que você está, né? Assim, eu acho que vai ter amigos que você vai só sair para uma festa, se divertir ali e tal, mas se você quer algo mais sólido, mais igual a gente está falando, que vai nos ajudar para o futuro, ser suporte, tem que começar com verdade, se despir. Esses dias eu brinquei com vocês, a gente estava conversando no WhatsApp, lembra? Aí eu falei, olha, eu só considero minha amiga quem eu posso tirar o sutiã. É uma metáfora para dizer assim, quem eu posso ficar à vontade, despida, entendeu? Emocionalmente despida. Eu sou uma pessoa até que demoro para falar que ela ali é minha amiga. Então, né, tem amiga e tal, mas por quê? Porque enquanto eu não tenho confiança
Sim. Aquela pessoa de que eu posso... Ai, ufa. Não, ou então... Não sei se você já tirou o sutiã, mas já dormiu comigo, né? A gente já foi além! Pra Liz eu já emprestei sutiã. Pra você já dormir junto, é tudo assim, né? Então eu acho que ter verdade, buscar um relacionamento verdadeiro, né? Buscar pessoas que estão querendo a mesma coisa que você. A Liz fala muito, né? ser confiável. Primeira coisa, para você ter uma relação confiável, você tem que se tornar essa pessoa, Sabe o né, que eu deixaria de sugestão? Se você quer ter relacionamentos saudáveis, longevos, não tenha uma agenda oculta. Não tenha. Isso. Entre no relacionamento sem uma agenda oculta. Coloque as cartas na mesa, seja verdadeiro em quem você é. E isso vai implicar que em determinados momentos vão aparecer suas inseguranças, né? Mas faz parte da gente, as nossas inseguranças. Então, eu acho que é pensar assim, se você não tem uma agenda oculta, não, eu estou andando com esse grupo porque, na verdade, eu estou pensando alguma coisa, eu tenho um plano, eu tenho um desejo, não. Então, caminhe com aquelas pessoas com a sinceridade de conhecê-las, né? Com o coração sincero para conhecer. Isso não precisa necessariamente ser uma pessoa cristã. Você pode ter desejo de ser verdadeiro, mesmo que você não creia que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E seja confiável. Quando a pessoa entregar alguma coisa dela, seja confiável, né? Não esmaga a cana quebrada, né? Não vai na fraqueza da pessoa e comunica com o outro. As mulheres, muitas vezes, acham que as amigas delas precisam obrigatoriamente ser amigas dos maridos. Então, você quer comunicar para o marido aquilo que é da sua amiga. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? E não te coloca numa situação que você não está sendo... leal com a sua amiga. Não, e com o seu marido também. E também não há deslealdade. Seu marido não tem o direito de vir e falar assim, não, você tem que me falar tudo que a sua amiga te falou. Não, mas isso é dela. Isso é dela. Se ela quisesse comunicar para o casal, ela faria. E se você precisar confrontá-la em alguma coisa que você acha que ela está descumprindo algum princípio que é importante para vocês duas, você vai chamar outra amiga, porque é assim que a Bíblia ensina. E não chamar o seu marido, que é um homem, que às vezes não tem relacionamento de intimidade, profundidade com ela, para poder falar com ela uma coisa que é da relação de vocês duas. Tá fora, assim, não tem essa previsão na Bíblia de que não. O homem e a mulher só tem que ter amigo homem e mulher. E homem e mulher, os dois tem que todo mundo estar bem na relação, tem que ser tudo saudável, gente saudável, né, muito romantizado. E não é real. Não é real isso. E falta essa sensibilidade para com a relação, para com o outro, né? O pastor Paulo Júnior fala muito sobre isso, né? Porque você quer ser franca, direta e quer fazer, porque eu sou muito verdadeira. Sem sensibilidade, não tem essa franqueza, que tem nobreza nessa franqueza. Sensibilidade, se colocar no lugar do outro, né? Entender aquela fragilidade daquela sua amiga que ela está abrindo com você. Não é para ser dividida, não é para ser repartida, né? Exatamente. Não é para ser colocada em outra roda, para ser medida ali, né? Olha, ela falou isso, falou aquilo e tal. E eu vejo que isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui, né? Assim, a coisa da fofoca, né? Vamos falar a palavra real, gente, aquela coisa é isso. Aqui não se fofoca, aqui nesse grupo não pode uma fofoca. Isso, grupinho! Sem emoção, não tem fofoca. Não pode. Aí, quando eu quero contar alguma coisa que eu tô na internet, aí eu falo assim, gente, como é que eu fofoco sem contar que eu fofoco? Aí eu falo, vocês viram aquele tema sobre tal situação? E assim, mas que alegria, né? Que alegria ter poder, como diz assim, ver que eu acredito assim, ó. Se você vive só num lugar, você vai como se você fosse cauterizando a sua mente. Você começa a acreditar que aquele ali é o normal. Você vive com gente que trai, com gente que fofoca, com gente que bebe até cair, com gente que... Fala palavrão e tal. Então, aquilo vira um normal. Vira um normal. Você não consegue diferenciar que existe. Aí você vai para um outro lugar e você consegue ver uma outra dinâmica de pessoas que se divertem, são alegres. Tanto que a gente se zoa, tanto que a gente brinca. Aí você fala, cara, mas lá não saiu um palavrão. Ou então, olha que bacana, eu fui trazer o assunto, tal, a pessoa falou, não, a fulana não tá aqui, espera ela chegar pra gente conversar. E aí você começa a perceber que existe uma forma de operar a vida, né? Um modus operandi diferente daquilo que
que o mundo, né, que as redes sociais estão nos mostrando, que todo mundo pode falar o que quer, que pode vir e pode falar, e pode levar a notícia sem entender profundamente. E eu tenho essa alegria de ter isso com vocês. E aí fico pensando, né, que é isso que a gente estava discutindo. Por exemplo, eu já olho para as minhas filhas e o tempo todo, em função do que eu tenho com vocês, eu tô promovendo isso na vida delas. Eu falo, Raíza, que está numa idade, né? Eu falei, você já tem essa pessoa, você é esse sal da terra, você é essa luz do mundo na vida dessa pessoa. Não que essa sua amiga te disse isso. Estavam 6 mulheres, ninguém levantou e falou, não, gente, não vamos falar de tal pessoa. Ah, não, mas é difícil, porque tava todo... Eu falei, filha, você tem que ser essa pessoa que para a fofoca. Né? Então, assim, a forma que eu aprendi a lidar, né, que é possível, eu já estou conseguindo agora dizer para minhas filhas, não, existe sim, porque realmente até, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, antes de conhecer vocês, para mim não existia um modo de ação. Aí agora eu aprendi que existe outro, e quão livre a gente né? De ser da forma que a gente tem construído a nossa relação e de sermos mulheres, não só no grupo, mas mulheres em outras rodas, com essa mesma forma de pensar. E aí eu fico pensando, né? O que está faltando realmente talvez seria, no meu entender, assim, as pessoas terem esse processo de conhecer, de conhecer, assim, conhecer a si mesmo, para depois entender o lado do outro. O que falta? Empatia? O que tá? Porque eu não tô achando que as coisas estão evoluindo para melhor, amiga. Eu tô um pouco achando assim, parece que quanto mais eu vejo tumultueira, parece que eu fico querendo procurar esses lugares. E não é coisa de igreja, porque eu não acho que é na igreja que tem isso, tá, gente? Nós somos mulheres de fé, de tudo, mas eu não acho que a igreja, acho que não é a igreja que tá sarada, não é nada disso, né? Nós somos mulheres muito reais a respeito disso. Então, assim, o que tá de fato acontecendo, que a gente vê que existe, assim, parece que você vê mulheres entristecidas, mulheres sem esse lugar de confiança, não confiando, a gente não confia dentro de casa, nas pessoas dentro de casa, não confia na rua. Então, a gente está conhecendo gente demais, tem acesso demais na internet, mas a gente está cada dia mais solitária. E essa solidão, ela é muito maléfica, principalmente, que a gente está falando aqui em longevidade saudável e da importância dessa amizade, para esse terceiro ato, como você falou. Porque a gente não vai passar isso sozinha. A solidão é um marco importante. Porque você começa já não ir em um monte de lugar, você não dirige, aí você não criou esse relacionamento. Isso é muito sério. A cultura do individualismo, ela é muito deletéria. Porque no individualismo, você está pensando apenas na satisfação daquilo que diz respeito a você. Então, somente diz respeito a você. Não tem uma comunidade, não tem a inclusão de pessoas que não conseguem acessar as coisas, não tem uma preocupação com quem você não conhece, não tem uma preocupação com quem não é do seu partido político, da sua ideologia. Então, a cultura da individualidade, ela é uma cultura que proclama o eu exclusivo. Né? Apenas o eu. E nessa proclamação do eu, ele vai construindo, inclusive, um eu que não é real. Porque como ele quer ser proclamado, né? Ele quer se distinguir no meio de tantos eus que também querem ser proclamados, ele acaba transigindo nas verdades. Então, vai ficando uma vida pública que não é verdadeira, desconectada, fragmentada da vida real. Então, na sua vida real, há uma necessidade urgente, uma necessidade enorme de acolhimento, de afeto, mas na vida pública você é uma pessoa totalmente bem resolvida, o seu eu é bem resolvido, você tem as amigas para poder encontrar no encontro de amigas, mas lá não há troca de verdade, é tudo baseado na aparência. Empurrado por essa cultura de individualismo, né? O individualismo leva para esse lugar. As pessoas estão sozinhas. Né? Sozinhas. Elas vão ficando sozinhas, porque elas não podem se vulnerabilizar. Né? Eu não posso vulnerabilizar, porque se eu me vulnerabilizar, isso pode virar público e vai rachar a imagem. Que eu construí. Ou que as pessoas, de alguma forma, também tendem sei lá, a meio que... criam-se, né? Falo ainda mais pessoas mais públicas. As pessoas criam uma coisa com um certo artista, uma celebridade, como se ele... Como que você explica um país com tantas necessidades básicas, 20 bilhões de reais serem investidos em jogos de azar? Como você explica isso? Né? Um dos caminhos passa por uma busca, uma necessidade de ganhar dinheiro rápido.
de ser estimulado por alguém que vende ali uma vida, porque quem vende os jogos de azar são pessoas que são influenciadores digitais de sucesso, aparentemente de sucesso, o sucesso dentro de uma escala de sucesso que é aquela escala aparência, né? Aparência de dinheiro, aparência de marcas, aparência de consumo. Então, aí você tem uma vida precária, uma vida com necessidades financeiras básicas, mas você investe porque você quer ganhar dinheiro, porque aquele personagem que aquela pessoa criou está ali falando para você, investe aqui que você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico rápido. Então, surgiu de repente uma crise no país, o dinheiro saiu de circulação, o varejo sofrendo, não tem dinheiro para poder, no mercado, todo mundo... Cadê o dinheiro? Investido em apostas de azar. É um dos traços dessa cultura de individualidade, de proeminência pessoal, de eu olho para aquela pessoa está vendendo que eu devo ser igual a ela e eu compro. E ela está falando que você tem que ser igual a ela. Seja igual a mim. Isso entra na questão de uma sociedade doente, né? E a gente vê que assim, estamos doentes, estamos adoecidos, né? Então, assim, quando eu fico pensando no fato da gente parar para pensar, a gente precisa se cuidar, e hoje a gente fala cada vez mais que você precisa de uma base sólida, porque as influências, tudo que chega para a gente, né, midiático, ou na própria sociedade, né, no seu condomínio, são coisas que tá tudo muito focado nessa coisa que você bate o olho, parece uma coisa, e, na verdade, a gente vai descobrir que aquilo não está em nada do que você está se vendo. Então, a gente está sabendo maquiar muito bem, né? É um fragmento. Está tudo fragmentado. Está tudo fragmentado, mas a gente olha assim, o reboco tá bom, tá tudo... E aí a gente... uma prova dessa coisa de você ser livre, para você assumir quem você é hoje. Eu tenho que falar disso, gente. Eu cheguei com essa roupa aqui hoje. E minha amiga chega com a mesma roupa. A mesma roupa. Como que eu falei? Eu olhei pra cara dela. A primeira coisa era, vamos trocar de roupa. Vamos, não vamos trocar nada, gente. Olha que delícia. Nós estamos aqui pra gente conversar, pra gente papear. E a gente vai entendendo, assim, que isso que traz essa liberdade da gente, sabe, ser, né? Mais do que parecer ser ou ter, isso vale muito, né? E é necessário a gente trilhar esse caminho pra gente evoluir como pessoa, né, Liz? Acho que a Fernanda... você falou esses dias algo citou a gente numa conversa, falou assim, eu não sei o que, eu quero que na hora que eu estiver confessando alguma coisa, eu posso estar aqui, eu comi demais até... Como é que foi essa história? É que amiga é aquele que não me julga pelo meu pecado, né? Então... Você está num dia ruim, você foi mal educado, você... Gritou com seu filho. Isso, fez alguma coisa assim, mas você sabe quem eu sou, né? Amiga é referência de vida, referência de história. Então, bacana de ter um grupo de amigos, a gente falou de ser verdadeiro, de ser íntegro, para você poder ser quem você é. Olha que tanto que isso é bom, né? Mais do que uma aparência, mais do que uma coisa superficial, construir um relacionamento de verdade, de integridade... E de alegria também, né, gente? Porque a gente tá falando aqui, tá pesado, parece que a gente... Não, mas deixa eu só falar, dentro disso eu falar. Se alguém falar para mim assim, não, porque a Roberta passou uma pessoa para trás, eu tenho certeza que a história tá errada. Não é assim. Essa história não é assim, porque eu conheço ela e eu sei a integridade dela. Eu não estou defendendo apenas porque ela é minha amiga, mas é porque eu sei quem ela é. Se alguém falar assim, a Fernanda me deu a palavra dela e voltou atrás, eu tenho certeza que isso não é verdade, porque eu conheço a Fernanda. E eu sei o tanto que ela zela pela palavra dela. Então, é isso, você conhece a pessoa, né? Eu sempre bati muito, né? Assim, de ver pessoas se levantar em prol daquele amigo que você conhece tão bem e você fala, não, tenho certeza que há um mal entendido, há uma comunicação errônea nisso, porque eu conheço essa pessoa, né? E é legal você ver um amigo se colocar na frente, porque hoje todo mundo... Ninguém quer assumir. Você já viu como é que é? Não, tá acontecendo aquilo, quer ver? Dá um silêncio, não é? Então, uma pessoa entra num escândalo, uma coisa... Ninguém fala. Um silêncio ensurdecedor. É ensurdecedor. E eu vejo isso. Eu comentei com a Liz um episódio, eu estava
nessa transição de carreira que eu estou fazendo. Por isso eu tenho esse podcast maravilhoso. Uma viagem para a Itália. Daqui uns dias a gente vai para Puglia. As meninas já tiveram essa oportunidade de viajar Foi maravilhoso. Maravilhoso, surreal. E a gente vai o ano que vem. E essa mudança toda gera, de alguma forma, né? Quando você está fazendo um reposicionamento de carreira aos 52 anos, mudando a sua rota, é natural que eu falo que eu, principalmente que sou falante, eu precisei dar uma pausada. Tirei um tempo dos Estados Unidos, quase 60 dias. E eu tava lá, a gente foi fazer uma reunião e eu fui abordada com algumas perguntas e eu fiquei calada. Olha, gente, eu fiquei calada. Eu não sabia responder porque eu não conseguia achar as respostas que estavam sendo solicitadas, porque eu realmente não as tinha, né? E eu lembro da Liz entrar assim, e a pessoa no lugar dela, fazendo o que tinha que ser feito, falou, mas a Roberta não entregou isso, não falou sobre isso, não fez isso. E eu assim, eu não consegui, eu não precisei falar. A Liz só falou, não. Tipo assim, aquela irmã mais velha que chega, bate a mão na porta e fala, aqui não. Fala, não está em condições. No momento, ela não lucida todas essas questões nesse momento. Então, não cobra, fala comigo. E foi uma... Aí, quando eu desliguei aquele call, eu fiquei assim, eu emocionei. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Primeiro que eu fiquei pensando, eu não dei conta de responder. Fato 1. Mas alguém que me conhece tão bem não me diminuiu por isso. Não me colocou na parede, porque eu poderia ter colocado. Falei, você tá de brincadeira, você tem uma semana pra fazer, você não fez de novo e tal. Mas, ao contrário, virou e falou assim, ela não está. É porque eu a conheço tão bem que eu sei que ela não está conseguindo entregar nenhuma dessas respostas, porque ela não tem. Então, eu fiquei pensando, cara, é isto que eu tenho falado todo dia. Você está cultivando algo na sua vida que alguém realmente possa colocar o pé na porta e colocar a mão e falar, opa, aqui não, peraí, aqui eu sei quem é, eu conheço. Então, a gente precisa gastar tempo nessa relação, né? E a gente gasta tempo se divertindo, dançando, tomando nosso vinho, rindo. Gente, como a gente ri, como a gente consegue ser leve ao mesmo tempo. Eu não tenho coragem de contar, porque realmente eu vou guardar o tanto que a gente é passado. Eu sei que não parece, porque estou diante de 2 advogadas com mestrado, tributário, sei lá do quê. Mas assim, o quanto pode ser leve, né? E o quanto a gente faz dessa amizade um lugar saudável, até para ser bobas, entendeu? Para a gente ser palhaça, pra gente brincar, porque eu acho que a vida tem que ser levada também de forma divertida, né? Porque com leveza, né? Com leveza. Afinal de contas, nós não vamos ser aquelas velhinhas todas... Não, né? A gente tá trabalhando pra isso, né? E a gente conversa sobre isso. Pra você ver como que é uma história que tem que ser construída, né? Não tem que deixar a vida me levar. Na verdade, você vai... As pessoas, às vezes, levam essa história, brincam, deixa a vida me levar. Eu entendo que é um jargão aí, né? Assim, do tipo, fica mais leve. Mas, na verdade, você não tem nada do que você não plante, né? Minha mãe sempre diz, o plantio não é obrigatório, mas a colheita é certa. Então, a gente precisa semear. Se a gente quer ter uma velhice mais leve, a gente vai precisar semear isso. Quando a gente vê que tá indo para um lado ranzinza, a gente vai... Oi, por que você tá assim? Então, assim, a gente pontua, né? Não é que a gente quer mudar o outro. Mas é isso que você quer? Porque você tá ficando chata. E a gente fala isso, né? Você tá chata, né? Muda um pouco e tal. Porque é o que a gente escolheu ser, né? E a gente tá fazendo as escolhas para que a gente viva dessa forma e com essa leveza. E isso, acho que faz bem pro nosso grupo e para cada um na individualidade. Agora, eu tenho uma perguntinha aqui, porque eu acho que fiz umas anotações aqui. Aqui fala o seguinte... Quando a gente fala em longevidade saudável, a gente tem um dos temas, a gente sabe que é exercício físico, isso, aquele monte de coisa. Mas aqui fala sobre... Vocês investem, eu acho importante trazer isso para cá, muito da questão de cuidar da mente. Porque a gente fala muito de corpo, né? Eu já trouxe aqui para essa mesa médicos que falaram sobre a questão da importância e tudo mais, de exercício, de hormônio, disso, daquilo outro. Mas... Vocês são muito cultas, eu preciso dizer isso, gente. Eu sou menos culta. Mas é mais divertida. Não mais. Não mais, eu tenho um episódio. Essa coisa de tirar esse tempo de leitura, de coisas, ou para não fazer nada, igual você que gosta, né? Desliga o celular e desaparece fim de semana, não é? Não, desliga o celular. Ela não desliga, ela põe ele em algum lugar que ela não sabe onde tá. Mas eu acho que a gente tem que desligar, tem que ter uma forma de desligar, sim, de tudo, né? E eu faço isso com a leitura de livros absolutamente
Fora do tema de direito. De direito, de gestão, de qualquer coisa. São romancinhos leves para dar uma relaxada. É o que eu faço para relaxar, porque a gente precisa cuidar da mente também, né? Terapia. E o grupo de amigas, que é um suporte, é uma ajuda, mas é também um lugar de segurança que eu posso, inclusive, surtar. Né? Que a gente pode falar bobagem, que a gente pode falar coisas... Em algum outro momento a gente já conversou sobre isso, eu já conversei isso com as minhas terapeutas. Não que eu tenha duas, gente, porque eu tive uma, depois eu tive outra. Mas é o seguinte, existe uma Fernanda, eu fiz isso da outra vez, estou fazendo de novo, falando em terceira pessoa, mas existe um eu que aparece com vocês. E que ele tem liberdade para aparecer com vocês. Porque, às vezes, se ele for aparecer em outro lugar, ele não vai ser bem visto, ele não vai ser compreendido, né? Ele não vai ser aceito. Então, existe alguém... Quando a gente fala construir uma rede de segurança, construir um grupo de amigas intencional, é isso. É para você ter uma rede de segurança, inclusive, para o dia que você quiser surtar. Né? Não, hoje eu quero... inclusive, lá atrás, o grupo de amigas começou assim, vamos nos reunir uma vez por semana para almoçar juntas e ninguém pode falar nada sério, é só para rir aqui. E a coisa vai evoluindo, essa é uma dica, faça isso com algumas amigas. Se reúna uma vez por semana, o almoço sexta-feira, só rir, ninguém vai falar de problema hoje. E aquilo ali vai naturalmente crescendo, né, e aumentando. Você falou desse episódio, a Alice, que me mandou um vídeo, né? Que é um trecho do livro. Desse livro, Os Quatro Amores do C.S. Lewis. Foi esse livro? Esse livro. Eu não li esse livro ainda, você não me descobriu. Olha, gente, só pra avisar. Ela é escritora, minha favorita, escritora no mundo, e que me ensinou a ler tardiamente. Eu aprendi. Quando você alfabetizou com 5, eu fui com 30 e pouco. Eu aprendi e me apaixonei por livros. Hoje eu não fico mais sem os livros. Até inglês agora. Agora tem inglês. Ela me levou 4 livros em inglês. Eu tô lendo 1 e tô indo muito bem. E aí, ela mandou um vídeo sobre isso e falava exatamente da história de 3 amigos e que quando um faleceu tragicamente, o outro pensou, agora eu vou ter mais. Como se fosse nós 3 aqui. Então um faleceu agora, então eu vou ter mais um, porque o outro foi. E, na verdade, que foi a coisa... Esse negócio marcou tanto que eu gravei um stories. Eu falei, gente, eu não vou ter mais da Fernanda agora porque a Alice foi, ou mais de uma porque a outra se foi. Porque tem um lado da Alice que só a Fernanda traz à tona, né? Olha que lindeza. E por isso que precisa de uma comunidade para você ser conhecido por inteiro, né? Sim. Então, é muito do que você falou. Então, assim, tem esse lado que é único e exclusivo que você desperta em mim que a Liz não acessa, né? E olha a grandiosidade e a importância da amizade, mais uma vez. Então, quando você vai indo, você tem tantas vertentes para isso, para falar sobre a importância de ter amigos, porque pensa, eu sozinha não existo, é como se eu não existisse, sim, né? Se não a gente precisa do outro. Do outro. Então, pera um pouquinho, eu vou precisar, não adianta ficar nesse mundo, nesse núcleozinho, achando que você... eu aqui na minha casa, minhas filhinhas, meus netinhos, meu marido, e que a gente se basta, porque... Talvez isso seja uma grande romantização, né? E que, no final, isso pode custar um alto preço, né? Porque a vida dá tantos lutos. E a Bíblia fala assim, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro, né? Então, assim, porque eu acho que a amizade é de mutualidade, equilíbrio. Eu não sou sua conselheira, não, nós somos amigas. Então, eu me exponho daqui, você se expõe daí, a outra se expõe dali, e a gente vai nessa construção. E até esses dias eu e a Alice tivemos um episódio que ela falou uma coisa pra mim. A irmã tá com dificuldade de liberar. Não, mas agora eu já liberei, porque eu lembrei do verbo, liberei, tô liberando. O seu marido falou, que você pode falar quando você quiser. A marido dela é psicólogo. E aí ele falou que a gente tem que falar, às vezes, até a gente se ajustar, porque a gente fala pra gente. Chega em casa e fala, minhas filhas, eu quero falar. Vídeo, eu vou falar. O Ricardo disse que eu posso falar. Então, agora eu vou... Só deu asa. Mas esse versículo é interessante porque eu pensei assim, como o ferro afia o ferro. Quando ela me falou uma determinada frase, aquilo eu me senti tão doída, doeu tanto a frase que ela falou, e depois eu comecei a pensar, a ideia onde veio o ferro afia o ferro. Depois eu falei assim, mas será que eu estou comunicando então certo? Porque se a minha melhor amiga, né, uma das minhas melhores amigas, que anda comigo todo dia, não está reconhecendo o que eu de fato penso, será que eu estou comunicando certo? Ou será que eu estou precisando de fato olhar mais de forma
diferente dentro daquele contexto que a gente estava conversando. Esse deve ter sido o segundo momento, que o primeiro momento foi assim, você tá doida, desconectada. Não teve esse você tá doida, foi uma facada no meu peito primeiro. Ó, tá vendo? Isso aí é terapia, tá vendo? Já ajustou tudo. Ó. Como é aqueles programas de televisão que põe duas pessoas para elas se ajustarem, sabe? Não, mas então depois, assim, eu comecei a pensar, será que o problema não está justamente em mim, né? De ter falado de forma... Como é que tá minhas palavras? Então, eu comecei a olhar isso de novo, sabe? A fazer uma revisão daquilo do que ela falou. Importante. Eu sei do caso e nunca vamos expor uma bobagem, tá? Só pra falar. Velho, mas assim... Tem essa gravidade toda. Segurança. Mas, enfim. Aí, eu de fora, analisando, pensei, eu sou a terceira pessoa. E aí, você fica vendo, né? Como é necessário, porque aí uma diz, a outra ressente, a outra pede perdão, porque a Alice pediu perdão, e a Fernanda volta atrás 300 vezes. Porque faz parte do processo. Faz parte do processo. E aí, no final, ela tá reconhecendo, ó, pode ser que seja em mim. Então, assim, não tô dizendo que é ou não seja, mas só de você conseguir trazer para dentro de você essa reflexão, isso mostra, primeiro, a liberdade que a gente tem de viver tudo isso. A época que você ficou com raiva, depois as cutucadas que você deu. Gente, sim, é para dizer para vocês que isso aqui é uma amizade real. Não é que tudo é lindo e perfeito. A gente tem as mesmas coisas que teriam pessoas que não decidiram viver com tanta verdade, a gente tem, só que a gente está disposto a ir para mais uma milha. Mais uma milha. A gente não vai largar. Né? O chifre desse boi aqui, nunca. A gente está ali e a gente vai se ajustando. Sim. Isto é a intencionalidade de uma decisão que é estar junto. E vale para o casamento. Você falou isso agora há pouco. Vale para a igreja, vale para aquilo. As pessoas saem desistindo. Como a gente virou descartável no mundo hoje? Se existe filhos, existe casamentos, de amigos. Desistir virou um ato banal hoje de quem não está disposto a, primeiro, voltar para si, fazer reflexões. Porque o caminho poderia ter sido diferente. Ao ouvir o que eu falei e que machucou, ela poderia ter se calado, ido para casa e me banido da vida dela. Exato, como acontece. Continuava tendo relacionamento assim, institucional, mas lá no coração você mata a pessoa. Então, tem gente que faz isso. Quantas você pessoas não a gente fala... mata, né? Não fala, você não resolve. Um ressentimento, gente, e foi embora, depois passou 20 anos, foi uma... Não esclareceu, gente, era uma coisa tão... Aí a gente acabou brigando e ficamos 10 anos sem falar. Eu já escutei isso em podcast, e de pessoas depois a gente se encontrou e viu que era um mal entendido. Como que você abandonou? Vocês eram amigas, aí um mal entendido as levou a não se falarem por uma década. Foi uma dessas... Não, isso tem entre irmãos. Né? Entre parentes, entre tios e tias. Isso é uma coisa que acontece porque a gente está desacostumado por causa do individualismo. Tá bem mais pesado, né? Mas a não lutar pelo outro. Não, eu vou insistir. Eu vou insistir. Vale a pena insistir com essa pessoa, entender o que aconteceu. As pessoas valem a pena. Né? Mas é isso, você falou, né? O individualismo... Falar de uma linguagem clara que a gente vê todo dia. E é o seguinte, é a base, eu tenho que ser feliz, o importante é eu ser feliz. Eu. Então não, larga, a pessoa está te fazendo mal, larga, deixa, segue você, porque você precisa. Tóxico, todo mundo é tóxico, e larga. A gente sabe que existe, não estou menosprezando, não estou aqui dizendo que não há, mas a gente precisa... Por isso que o autoconhecimento é importante. A gente precisa saber o que é realmente tóxico, o que realmente a gente não está entendendo como uma prioridade, algo que realmente vale a pena lutar, né? Que são a partir dos são os nossos valores, o meu, o seu, de cada um aqui. Então, não, isso aqui é família é importante, essa amizade é importante. A Cris tem uma frase. Eu não dou carta de divórcio para amigo. Ela fala? Que bonitinha, você não conhece, que delícia. E isso é um ganho da maturidade, esse autoconhecimento, né, Rô? Se a gente pensar bem, a idade que a gente tá, a gente já conhece tão mais da gente, né? Tão aquilo que não dá mais, não quero mais, né? Não vou entrar nesse jogo e aquilo que a gente quer de fato fazer. E é interessante, né? Porque é gostoso ver como essa questão de amadurecer é bacana, né? Que não tem a ver com envelhecer, né? Porque é aquela escolha, porque a maturidade, hoje mais do que nunca, para mim, eu entendo como um ato de
escolhi me conhecer mais profundamente. Então, agora eu consigo fazer escolhas, eu consigo olhar com mais empatia para o outro, eu consigo me colocar no lugar das pessoas, eu consigo minimizar danos, sofrer o dano, né? Que é o que mais escutei nos últimos 7 anos da minha vida, eu sofro dano. Eu vou lá, tô brava com a Raíssa, eu tô brava com qualquer pessoa. Eu sempre a Raíssa. Júlia também. A Raíssa anda falando que a Júlia é favorita ultimamente. Ela sempre fala. Sempre, uma fala da outra, mas é assim. Aí eu falo, sofro dano, porque a gente vai entendendo, assim, que não tem essa história de eu ter que ser feliz, importante eu tenho que ganhar. O que é esse ganhar que virou essa coisa absoluta do eu? E quando você coloca pessoas que você mais ama, suas prioridades, num lugar de segundo plano para você ter aquela coisa do que você falou, da sua relevância ali, você validado o tempo inteiro, sem pensar o que isso vai custar para aquela família, para aquela relação, para aquilo. Então, sofre o dano, né? Então, você teve um entendimento espiritual, mas não se ensina isso, né? Ninguém tá mandando ninguém hoje sofrer o dano, gente. Eu nunca escutei um podcast que manda alguém sofrer o dano. Andar a segunda milha, né? Oferecer a outra face. A outra face. Né? Não se ensina isso mais não, viu? Hoje o negócio é você primeiro, e você... Não, aí separar, divorciar, trocar de sócio, trocar de cidade. É isso. Né? Vai trocando, deixando, né? As coisas, as pessoas. E fazendo tudo descartável, Fazendo tudo descartável. Você acha que isso é uma coisa do tempo moderno ou das pessoas que estão mais nessa superficialidade hoje? Acho que nós estamos nesse tempo... Está piorando, né? Está piorando. Os relacionamentos estão piorando por causa do mundo virtual. Hoje você tem a ilusão de ter amigos, de conhecer pessoas que você nunca viu, de pessoas que não fazem parte da sua vida, né? Você vive a vida de outra pessoa muito fácil. Maravilhosa, sim. Né? Parabéns. E você vive a vida de outra pessoa muito fácil, né? Pessoa que não tem nada a ver com a sua vida. Você está ali vendo se ela engravidou, se ela teve filho, se ela casou, se ela não casou. Você está vivendo a vida do outro e o outro nem sabe que você existe, né? O mundo virtual promove esse distanciamento, essa ilusão de pertencimento, porque a amizade é pertencimento também, né? Eu pertenço a esse grupo me acolhe, esse grupo me conserta de vez em quando, esse grupo me permite sonhar, criar, e de repente, se eu não tiver isso, né? Eu acho que o mundo moderno, pós-moderno, a pós-modernidade, acentua essa falta de vontade de ser verdadeiro, de ser íntegro, de estar com alguém com os mesmos valores. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela é minha amiga, mas a gente está um pouco distanciada, mas ela tem um grupo de amigos que não tem o mesmo valor que ela, que não tem os mesmos valores, isso é claro. E eu estava um dia conversando com ela e falei, vocês lembram do livro A Metamorfose, de Kafka? Que ele acorda um dia como um inseto, né? Uma barata. Não é uma barata, mas quando eu li, eu imaginei uma baratona lá, grandona. Ele amanhece como uma baratona. Só que ele é uma baratona, mas ele é ele. Internamente, ele é ele. Só que no decorrer do livro, que é um pequeno conto, ele vai adquirindo os hábitos de barata. Até que, por fim, ele morre. A família dele acha debaixo da cama, porque ele já queria ficar no escuro, comendo lixo, igualzinho uma barata. E ele é descartado da família como uma barata. Quando eu li esse livro, eu pensei, gente, mas que bobagem, esse livro é tão famoso, é só isso. Com o passar dos anos é que eu fui entender quão rico é, porque isso é uma metáfora que pode acontecer conosco. Você está andando com pessoas que não têm o mesmo valor que você, mas você só se veste de barata. Só que você está andando com aquelas pessoas, você começa a comer igual elas, você começa a pensar igual, daqui um pouco você virou um inseto e uma barata, né? Então, sabe aquela coisa das más conversações? As más conversações corrompem os bons princípios, mas aquela coisa que você parece também com as 5 pessoas que você é mais próxima, eu não sei quem disse isso, você falou sobre isso, né? Mas alguém, não sei se foi um psicólogo que estudou esse comportamental e tal, enfim. E aí você pode, de fato, virar uma barata. Então, essa escolha intencional que a gente está promovendo aqui, e para falar a verdade, por tudo que a gente vai falando, eu aqui ouvindo a gente falando, e eu acabo achando que tudo isso tem a ver com o nosso caminhar em Cristo. Porque é o nosso desejo de caminhar em Cristo é que acaba fazendo com que a gente, eu não vou me separar dela, eu não vou me virar as costas para ela,
porque tem ali uma aliança, né? Tem ali um propósito maior, tem ali um entendimento. A Cris é que fala muito, né? Nós somos irmãs em Cristo. Ela o tempo inteiro. No sangue de Cristo. Ela tá ali, gente. Eu fico, não, sou minha irmã. Quem sou eu para dizer que não? Quem tem o mesmo pai não escolhe irmão, né? A gente vê. Enfim. Então, eu acho que passa sim pela espiritualidade, passa pelo aquilo que a gente crê. Né? Agora, perguntinha polêmica, porque agora eu sou solteira, né? Deixa eu deixar claríssimo isso aqui. Tá na pista? Tô na pista da igreja. Eu preciso fazer a pergunta, que eu acho que é uma coisa que eu já tenho, né? Vejo como as coisas funcionam para o mundo de solteiro. Nunca fiquei solteira a minha vida inteira, desde muito nova. A mulher solteira pode andar com as mulheres casadíssimas, muito bem casadas, de 22 anos, de 25 anos, pode andar com a mulher casada? Menina, eu lamento que essa pergunta exista. Lamento que ela exista. Né? Só a solteira sabe que precisa perguntar. Pois é. Eu, às vezes, tenho a impressão de que isso é uma coisa mais forte em Goiás. E, às vezes, você me traz a impressão de que não. Isso é uma coisa do brasileiro, talvez, né? Você não voltou dizendo desse sentimento nos Estados Unidos, né? Então, pode ser que seja uma coisa nossa, do brasileiro, que tem se mostrado cada vez mais conservador. Mas, veja, ser conservador não significa que você precise excluir pessoas da sua mesa. Ser conservador não significa que você não possa ser generoso com o outro. Então, quando você está fazendo amigos, você está fazendo amigos trazendo pessoas para perto do seu coração, independente do estado civil daquela pessoa. E trazendo para dentro da sua casa, trazendo para a convivência da sua família, com todas as maravilhas e com todos os riscos que qualquer relacionamento pode trazer. E nós não vamos deixar de relacionar com as pessoas, porque em algum ponto nós podemos sofrer danos. Eu e Fernanda sofremos um dano emocional e financeiro por uma pessoa que nós colocamos dentro da nossa empresa, irmã em Cristo, e que nos lesou profundamente, né? E, no entanto, nós não deixamos de confiar nas pessoas, nós não deixamos de trazer pessoas para dentro da nossa empresa, irmãos, ir para dentro da nossa casa, ir para dentro da nossa comunhão. Não vamos deixar de fazer. Então, nós fazemos amigos. Jesus falou que a gente vai e faz e traz pessoas para o nosso círculo de amizade. E não assim, homens façam amizade com homens e mulheres façam amizade com mulheres. Não, não foi isso que ele falou. Mas por causa da natureza do homem caído, isso pode oferecer riscos. Mas viver pode oferecer riscos. Amar pode oferecer riscos. O C.S. Lewis fala, o único local onde não existe risco para uma pessoa que ama é no inferno. Porque lá não tem amor. Porque qualquer lugar que você amar, você está correndo risco de não ser correspondido, da pessoa não amar de volta, dela te trapacear, dela mentir, como fez com a gente. Eu orei semana passada conversando com um irmão, que é o irmão que editou meu livro. Eu estava conversando com ele semana passada. Eu falei, eu e ele, falamos a mesma coisa. A gente tem que orar para Deus livrar a gente das pessoas que têm agenda oculta. Porque nós somos bobo. Eu sou boba e eu não quero mudar. Eu não quero ficar espertona. Que consegue... Malícia. Malandra, essa pessoa vai me fazer o pior, que é o que fica o tempo inteiro, às vezes, colocando a gente. Eu vejo um pouco do que você está falando e foi, assim, um alívio para os meus ouvidos, porque eu tenho esse lado. Vocês sabem como eu sou muito leve, até meio... Não ser ingênua a palavra, você que é boa com as palavras, mas assim, eu tenho essa leveza de ver sempre o melhor do outro, copo cheio, aquela coisa toda assim. Mas é meu estilo. E eu já fui confrontada de muitas vezes ter uma postura um pouco mais desconfiada e mais... E tal. Então eu falo, cara, eu vou ter que mudar a minha natureza. Será que Deus não me criou para ser desse jeito, no meio de tanta gente desconfiada e tudo? E eu poder ser simplesmente uma pessoa verdadeira, leve, de acreditar no outro e não deixar de acreditar, porque esse aqui me lesou de alguma forma, ou levantou algo sobre, né, fez uma fofoca sobre mim, alguma coisa, e agora não vou mais confiar nisso ou naquilo. Eu acho que você vem falando disso e a gente vai entendendo assim, será que eu tenho que mudar para me adequar a toda... Lógico, ninguém está falando aqui que a gente vai ter que ser essa pessoa totalmente
assim, quase que de outro planeta, assim, de não entender o que são as relações. Mas eu falo desse coração mesmo, inclinado ao Senhor, né? De que espera o melhor, né? Que espera no Senhor que aquela relação se desenvolva ali, né? E quando eu te fiz essa pergunta, na verdade, eu teve uma situação que a minha filha me contou e eu fiquei muito abalada, assim, de um grupo de amigas dela, e uma pessoa se separou, e a minha filha acolheu essa pessoa, né? Ela tá separada. E aí, depois, houve um embate, porque o grupo que tinha essa pessoa falou, agora você não pode andar mais com a gente porque você é solteira. Só que eram amigas, gente, de infância, assim, colégio. Eu fiquei tão assustada. E aí, minha filha falou assim, não, e aí eu tô numa... E aí, minha filha toma... Porque aí, minha filha tem muito da minha criação em cima, senso de justiça, né? Senso de justiça, tem presença de Espírito Santo. Aí, minha filha, que também não tem um mediador, porque poderia ter... ajudado essas pessoas a enxergar o que é o cristianismo, o equívoco que as mulheres bem casadas estavam cometendo em relação a essa pessoa. Mas, ao contrário, aí minha filha já falou, vamos excluir? Aí que eu acolho mesmo. Aí abraça, aí põe no colo, aí leva pra casa, dá de mamar, faz o que for. Mas é uma forma dela de protesto, sendo ela uma pessoa reta e justa, de falar, gente, isso é injusto, porque realmente, vai pra onde? Não pode sair com as casadas, porque agora eu sou solteira. E não pode sair com as solteiras, porque eu tenho 52 anos, vou sair com as meninas de 20, 30. Pra onde eu vou, gente? Você entendeu? Então, não tem a questão de idade, não tem a questão, né? Por exemplo, eu sou tão amada, né, dentro da casa de vocês, pelos maridos de vocês. O Ricardo, que viajou conosco para a Itália, um gentleman, um cara que sabia dar espaço para gente, que tinha mais mulheres, né? E se reclusou, foi pro hotel um dia, lá já em Roma, né? Falou, vai você. Eu disse, gente, vocês estão em euro, não vai vocês, fico eu, né? E ele falou assim, não, já como acho que também já andei demais, vai você e a Fernanda aproveitar um pouco. Cara, é uma elegância, né? O Júnior também, que eu preciso citar, porque eu já deixo registrado isso aqui, da generosidade, né? Uma vez eu estava com um carro e, né, a gente que é solteira não entende carro, não vai pra frente, vai pra trás. Eu não sabia, eu tava sem pneu, só que eu não tava sem um pneu, não, eu tava sem 4. E aí, Alice, eu tinha que fazer uma viagem a trabalho, interior aqui de Goiás. Alice, você não vai nesse carro de jeito nenhum, sem pneu, e não dá. Era no dia seguinte. E eu, não vou mexer com o pneu 4 horas da tarde, não, então você vai no meu carro. Hein? Emprestou o carro dela, eu relutei um pouco e deixei o meu carro lá na casa dela e fui no carro da Alice. E quando eu voltei no dia seguinte, acho que eu dormi um dia no interior, não lembro como é que foi, eu voltei, eu tinha 4, era um pneu, 4 pneus era. Aí a Alice falou, aí cheguei lá, eu falei, gente, só pensei assim, gente, eu vou pagar como? Aqui agora 4 de uma vez. É no Pix, como é que é? E aí o Júlio falou pra mim, assim, né, que de maneira alguma que ele tinha ofertado aquele cuidado ali com a amiga dele, mas a melhor amiga da esposa dele. É um carinho, né? É uma grandiosidade. Isso no mundo ninguém entende, não. Pois é. Como é que faz? Por isso que eu tô te falando, gente. Eu sei o que a gente tem é muito nobre. Né? A gente estava agora reunido com os maridos, agora, né? Numa reunião íntima. A gente sempre faz isso intencionalmente. Não, mas se você falar para mim que o grupo dela que fez isso são de pessoas cristãs, aí eu até subo um pouco o tom, né? Porque quando você já está falando com gente que conhece a palavra, porque uma coisa é você falar para gente que não conhece a palavra, que é só simpatizante. Não entendo. Né? Agora, gente que pessoas, conhece a palavra, mas não acho tem que condição. não conhece, não sei. Mas eu acredito que não. Robson, mas é difícil, né? Mas antes de perguntar, eu não vou perguntar o estado civil para ser amigo ou não. Primeiro, sempre, o que é amizade para você? Amizade, para mim, é um laço, que a gente já falou aqui, de intimidade, de verdade, de integridade. Não é possível, porque a minha amiga teve, infelizmente, que se divorciar do marido dela, ela deixar de ser minha amiga. Então, ela nunca foi minha amiga. Porque eu estou duvidando do caráter dela imediatamente. Porque quando você fala, não vou levar essa pessoa para minha casa, você está falando, eu duvido do seu caráter. Se eu te pôr dentro da minha casa, você vai dar em cima do meu marido. Então, eu também estou duvidando do caráter do meu marido. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas isso pode acontecer com casado, com solteiro, com dentro de casa, fora de casa, não é isso. A questão é, eu não posso taxar a minha amizade porque você é casado ou você é solteira, até mesmo porque o que nós estamos falando aqui é grupo de amigas. Então, é um tempo que você vai ter para você estar com elas. Né? Fora do casamento, fora da maternidade, além de tudo que a gente já compartilhou de carinho, de conforto, existe um suspiro
Tem dia que a gente está junto para dar um suspiro. Fala, pelo amor de Deus, é filho na nossa cabeça, a gente não fica sozinho em casa, é trabalho, é marido, você já é vó. Eu tenho uma menininha de 5 anos, uma minha adolescente de 16. Então, tem hora que eu falo assim, pelo amor de Deus, hoje nós vamos sair. É um evento. A gente vai para um restaurante bacana, a gente vai comer bem, a gente se arruma, né? Porque, por exemplo, uma das grandes riquezas de ter a Roberta Santos como amiga Gente, é você saber sua paleta. Gente, eu demorei muito para gostar de mim, né? E você faz parte disso, sabe? De me ensinar a me vestir. Quase 1,80 m, eu falo, gente... E eu olhava, a gente via tanta beleza dela e tinha essa dificuldade de você se encontrar, talvez no seu estilo, sei lá. Rob, você lembra quando você morava lá na frente do Buriti? Lembro. Muitos anos atrás, que você colocou em mim uma calça, aquela calça que abre um pouquinho na boca, como é que chama aquela calça jeans? É uma bootleg. Uma flare, foi uma flare. Flare ou essa? Aí você falou, vou te emagrecer 3 quilos aqui. E me colocou essa calça, uma blusa e uma terceira peça. Isso deve ter o quê? 10 anos, não sei. Gente, a gola vê. A gola vê. Então, assim... A terceira peça. Então, isso tudo é uma riqueza. É disso que nós estamos falando, de grupo de amigas, é isso. É a gente estar junto para, de repente, falar de roupa, falar de sexo, falar de homem bonito, que a gente fala esteticamente. Amor, não é muitas vezes. Só de vez em quando. Eu não falo, eu só escuto. Eu não falo. Só eu que falo que meu marido é psicanalista, ele entende. Mas assim, é uma coisa é para ser divertido, tem hora, né? Tem hora que é para falar, ufa, né? É um suspiro, Não, e para pronto. as que são cristãs, que têm esse tipo de comportamento, eu tenho uma pergunta. A longevidade dos seus relacionamentos depende exclusivamente de você? Aonde está a sua confiança? No seu braço forte? A fidelidade do seu marido depende de você estar bonita, saudável, interessante, todos os dias? Isso é uma prisão, hein? Então, depende. Você ter longevidade com amigos depende exclusivamente de você? Ou é o Senhor, né? Se você conhece o Senhor, eu acho que precisa repensar isso, né? As minhas meninas perguntam a mim, você não tem ciúmes do papai? Eu falo, não é que eu não tenho ciúmes dele, eu acho ele... Numa multidão eu procuro ele, porque ele é visualmente aquele que chama a minha atenção. Mas não, eu tenho certeza que a longevidade do meu relacionamento ou a fidelidade do meu marido não depende de mim. Nós estamos fundados em outras premissas. Porque se depender de mim, eu não vou conseguir, eu não vou ser saudável a vida inteira, eu não vou ser bonita a vida inteira. Quando a gente começa a entrar, eu estou na perimenopausa, você já percebe que há uma decadência de tudo, o colágeno vai embora, a disposição vai embora. Então, eu não vou entregar isso. Se depender de mim, não vai funcionar. Então, ou eu confio no Senhor, ou então eu vou viver em desespero, eu não vou relacionar com ninguém. Que é o que tem acontecido, gente. A busca da juventude eterna, a busca de querer estar bem, tá desejável. Isso porque é isso que virou a escravidão, na verdade. Porque estamos colocando a nossa confiança no lugar errado. Porque não depende de nós, né? Não depende de nós, assim como não depende que os nossos filhos cresçam em... Gente, não tem fórmula. Não tem uma fórmula. Jesus falou o seguinte, lá em João, no capítulo 17. No mundo vocês vão ter aflição. Ponto. Tem de bom ânimo. Aí ele falou, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e ele não nos abandona. Então a gente vai ter aflição. Lembra da casa? Sobre a rocha, sobre a areia. A água bateu em ambas. Nós vamos ter aflição. E todos os dias, com dificuldade, decadência física. E não tem jeito. Até só se a gente for fazendo plástico até o olho encontrar aqui atrás, né? Puxando. Não tem jeito. Então, nós temos que confiar no Senhor e nesse processo também de envelhecimento. O que a gente pode fazer, a gente faz, tá, Bonis? A gente faz. A gente marca tá com firme. você. A gente tá firme. Não, e olha que interessante, aí você foi falando e foi me clareando uma coisa aqui, por exemplo. Primeiro eu quero já que cada uma vai falar aqui sobre um hobby. Não, um hobby. Eu quero saber de um hobby. Porque a gente já falou de muita coisa séria, de muita coisa divertida. Mas o que você também tem de hobby que te ajuda a se conectar com você e tá disposta para isso daqui também? Você já pensa nisso. Mas eu lembrando que no nosso grupo, gente, nós temos a Shell, que é uma pessoa incrível, uma pessoa vocacionada. Ela é uma missionária. E
o trabalho dela é cuidar de mulheres adoecidas pelo uso de álcool e outras drogas. Então, ela tem um trabalho incrível a nível nacional, né? A Missão Resgate da Paz aqui em Goiás é um marco, né? É um marco, né, Liz? Ela começou aqui e agora está na Federação Brasileira. Está na Federação Brasileira. Ela está morando em São Paulo agora. Só que a Shell, por exemplo, é zero álcool a vida inteira, né? Enquanto a gente gosta de tomar nosso vinho e tal. Então, olha que interessante isso, né, gente? Como que a gente tem ali na nossa mistura. Então, assim, as dosagens. Então, às vezes, ela vem sempre com um artigo, alguma coisa. A gente, às vezes, no nosso grupo, a gente tá querendo marcar alguma coisa. Ó, Shell, a gente... Ó, Shell, não lê não, ó. Hoje nós vamos tomar vinho. Mas a liberdade que a gente tem de ter uma pessoa dessa. Mas a preocupação também que a gente tem, por exemplo, gente, de não fazer esse incentivo. Porque como nós controlamos a nossa tacinha, a gente não quer ser divulgadora de que... Igual... vamos beber, porque a gente conhece uma realidade de mulheres adoecidas pelos excessos. Sim. Né? Então, olha que bacana, olha o que esse grupo promove. Eu posso ter ali, tomar meu álcool, mas eu consigo me controlar. Só que eu estou falando aqui diante de um monte de mulheres que têm problemas. Aí entra violência dentro de casa, abandono de filho, porque a mulher se encontra totalmente alcoolizada, passa do ponto, né, gente? Então, assim, a gente vai promovendo dentro do nosso grupo esse respeito e respeitando também como você, a sua expertise, aquilo que você tem de ensinamento para agregar nesse grupo e que eu faço-me ouvidos, né? Para entender, porque é um lado que eu não conheço. Aí ela vem e traz aqueles relatos que tem dia que eu falo, hoje não, Shell. Hoje não. Igual o dia que ela mandou a matéria do café, eu falei, não, até o café não. Ela veio falar do café. A Fernanda café não. Já fala do vinho. Café não. Agora me fala aqui, a gente deve estar para encerrar aqui o seu hobby, Liz. Como é que você anda vivendo a vida aí pra gente... Menina, algumas coisas, nossas reuniões, né, que são escapes. Que a gente está falando aqui de longevidade saudável. Então, se você puder anotar, anote isso. Cada uma vai me dar aqui dicas valiosas, como tá enfrentando, assim, esse amadurecimento, esse envelhecimento que nós estamos, essa entrada numa nova fase. Eu diria que a Fernanda fala, é o terceiro ato, né? É o terceiro ato. Então, o que você faz As nossas reuniões, né, são revitalizantes, sempre, né? Eu sempre saio inspirada com alguma coisa, né? Alguma ideia. Escrever, né? Eu gosto muito de escrever. Agora eu tenho praticado a escrita. Você já está com três livros publicados. E tem mais um, né? Tem um que eu e Fernanda escrevemos. Esse a gente não fez a publicação, mas ele já está disponível. Mas a gente costuma dar de presente para algumas pessoas, né? Que é um pedacinho do nosso coração. É engraçado que eu não ganhei, né? Vocês sabem disso. Eu já falei algumas vezes. Não. A gente vai editar essa parte. Aqui, que é o meu favorito, gente. Eu quero falar. Esse aqui é o Farol de Bill Baggs. Esse livro aqui, deixa eu contar, porque tem até uma participação aqui minha, não tem? Assim que você fala que eu fui, como é que chama aí? Tá vendo nos seus nomes? Como é que Leitora chama? beta. Leitora beta. O que é uma leitora beta? É quem lê enquanto você está construindo o livro. E às vezes ela vai apontando coisas. Eu né? fiz tudo isso. Foi, você foi tudo isso. Leitora beta. Por isso que eu tenho tanta amor, por vocês saberem. Não que eu tenha mudado uma palavra, não era só assim. Eu entrava num lugar, eu não sei o que você mandava aquilo. Eu mandava os capítulos no Wattpad. Isso. Um capítulo, cada vez que eu terminava um capítulo, eu mandava. Só que aí, ela demorava 2 dias, todo dia eu queria ler. E eu comecei a ficar assim, minha filha, vamos produzir. E, assim, foi um livro que eu pedia capítulos. Você lembra? Eu pedia. Quem que foi a outra beta? A Cris. Então foi eu e a Cris. A Cris evitou a morte de uma pessoa. Ela interviu antes. Eu falei, eu vou matar a fulana. Que uma leitora beta. Podia ter visto. Podia ter feito. Nossa, porque a Cris é a brava, né, do grupo. Então a Cris, eu ia matar a pessoa. Não. Você não vai matar ela. Não vai. Não vai. Tá bom. Então, se eu soubesse, eu tinha feito algumas coisas acontecer antes, que eu fiquei muito, vamos. Doida pra chegar no ápice desse livro. Ó, Liz Weck já tem 3 livros, né? Uma trilogia, né? Porque ela vai desmembrando isso aqui com outros personagens. Muito interessante, mas o Farol de Bill Baggs é, assim, que eu fui leitora beta. Eu já ia falar Beck, porque eu já...
Daqui a dia eu tô lá na frente. Eu fui leitora bag. Muito eu. E depois Disponível dele... na Amazon. Na Amazon, né? E depois dele veio... Foi o Pacific Park. Pacific Park e depois... Lovers Point. Lovers Foi Point. o Então, eu tenho os 3 livros, e só não tenho o de vocês, que... Eu não fui beta, não fui nada, não tem para vender. Eu quero. E ultimamente eu tenho escrito num grupo de estudos de filosofia, que eu comecei esse ano, que são 12 meses, e no final de cada mês eu preciso produzir um artigo daquele personagem filosófico que nós estudamos. Então, ultimamente eu tenho escrito nesse grupo, né? Praticado a escrita nesse grupo. E o exercício físico, eu faço exercício físico 5 vezes por semana, mas 2 vezes por semana eu faço Muay Thai com a Luciana, minha amiga também. E é maravilhoso, delícia, né? É, maravilhoso, gostoso, né? maravilhoso. São coisas Ou seja, que... cuida da cabeça, cuida do corpo, cuida do hobby que você gosta de escrever. Então, isso é dinâmico. E você, Fê? Bom, eu leio. Eu leio, Muito. gente. Eu leio muito. Eu leio até rótulo de shampoo, rótulo de creme. Eu leio. E leio muito sobre essa fase de vida que nós estamos, né? Eu sou uma pessoa que ouço aqui, ouço ali, construo daqui, construo dali. Então, também faço exercício físico e quero hoje fazer todos os dias alguma coisa. Faço terapia 1 vez por semana. E eu, assim, a nossa fé, claro, né, que faz parte desse processo de longevidade, mas eu sou o tipo de pessoa, assim, que respiração é bom, então eu tenho o app, né, de respiração, então eu faço respiração, faço meditação, faço... Suplemento é bom? É bom, eu faço também. E esse grupo de amizade intencional que traz essa alegria, essa leveza. Uma das coisas que eu estou treinando a minha mente, eu leio sobre neurociência e tudo, é ver o lado positivo das coisas, né? É ver o lado leve. Vamos rir, vamos, né? Vamos ver o copo memes. cheio. Tem muito tempo que você não posta. Quando você vai postando aquela sequência, eu sento pra rir. Fala, pode sentar. É gostoso. É um humor que você vasculha, acha um monte de coisa. Uma coisa meio inglesa, né? Aquele humor inglês, assim. Então, eu acho que é isso. Eu tenho uma filha de 5 anos que consome bem o tempo da gente, mas quando sobra tempo, eu gosto de ler. E eu leio muito livro de ficção, né? Então, os romances... como é que chama, Lisa? Não é água com açúcar que chama. Tem um nome, eu esqueci. Chiclete. Isso, Nossa. Chiclete. De mulher, né? É aquele... A forma engraçada que o inglês chama, literatura, chiclete. Literatura para mulherzinhas. Eu sei. Mas eu leio isso há tanto tempo. Bobinhos, igual eu gosto de filme. Eu gosto isso. De filme Não tem um drama, uma coisa... Não, sem compromisso. Eu gosto de infanto-juvenil, eu gosto de... O John Green, eu li todos do John Green. Eu aprendi a ler porque eu ficava buscando só livros riquíssimos que fossem me acrescentar uma transformação, né? Eu começava a ler, dava quinta página. Nossa, que livro chato. Gente, parece que minha cabeça ia para outro lado, assim, ó. E quando eu vi, eu tava assim, mãe, eu tenho que limpar esse armário. Aí a Alice falou, prendeu, né? O que você gosta? Aí eu falei, que tipo de filme? Essa dica é boa para você que tá querendo aprender, né, na leitura. E ela me fez essa pergunta, que tipo de filme que você gosta? Eu pensei, mas a gente tá falando de livro, já pulou para filme. Vambora. Aí eu falei, eu gosto de filme de romance. Que tipo de romance? Eu falei, eu gosto daqueles que eu vejo a capa. Vejo um cara bonito com a mulher bonita, eu vou lá e assisto, porque eu já sei o que vai dar aquele romance assim. E no final eles vão ficar juntos, eu não quero nenhuma surpresa. E eles ficam, né? E aí ela falou, então vou começar a te indicar. E começou a me indicar uns romances. E eu comecei assim, 2, 3 dias eu leio um livro, pode ser o tamanho que for, porque eu já chego em casa, eu ia dentro do carro e eu tenho que falar, né? Porque esses dias eu ainda revi, que é o Amor de Redenção. Amor de Redenção. Que esse livro, gente, da Frances River. Frances River, Amor de Redenção, é um livro maravilhoso. E que foi você que me presenteou com o livro. E depois tem um outro livro dela. Qual que é o outro livro? Ela tem, na verdade, vários livros. Tá, mas o outro que eu gosto que vocês indicam. Gente, só vou aqui, ó. Aquele último que eu li, que até você falou, eu ia indicar para Hobbes e eu mandei. É ótimo dela. Mas esse não tem em português ainda, eu acho. E o Amor de Redenção virou filme e é muito bom o filme. Virou filme e é muito bom o filme. Escapou, não tô esqueceu. Você até me mandou para mandar para uma Mandei, seguidora, né? Enfim. Então, às vezes, é um caminho, porque a partir dele... Aí hoje eu já leio outras coisas também, mas
um livro que me prende. E aí que eu entendi também, que você não precisa ficar só lendo coisas da sua área, até porque a leitura, ela pode ser um hobby para você, tipo assim, viajar para outro lugar, né? E assim, você gosta de romance, então você sai daquilo ali, quando você vê, você tá num lugar com aqueles personagens. Esta dama é minha. Esta dama é minha? O outro Você sabe que tem uma neurocientista que chama Caroline Leaf. Ela tem um excelente podcast e também vários livros e alguns em português. E ela fala que a literatura de aumenta a empatia. Olha só. Você fica mais empático com a dor do outro a partir do momento que você começa a se expor à leitura de ficção. E diminui o estresse. Uma pesquisa fala que diminui o batimento cardíaco, então ela reduz o estresse. Então, leia ficção. Leia ficção, porque vida real a gente já tem. Né? Então, acho que é essa coisa que te leva. Então, você tá com muita coisa, hein, amiga? A terapia que você não abandona, os exercícios. Não, a terapeuta que não me dá alta. Brincadeira, eu já queria dar, mas é bom. O autoconhecimento é muito bom, né? Muito bom. Mas, e aí, eu ia falar, eu leio muito, assim. Desde a Sofia tinha uns 2 aninhos, que eu me lembro de já estar lendo. Então, eu li 4, 5 livros por semana. É muito exagerado, porque eu não vejo televisão e tal, só lendo. Então, hoje eu já estou um pouco cansada do tique-lit. E aí eu estou lendo outras coisas. Então, assim, mas é ler. Meu hobby é ler. Leitura, isso é muito bom. Bom, gente, eu não tenho nem como agradecer, né, esse bate-papo delicioso, enriquecedor, que eu tenho certeza que acho que muitas mulheres vão poder olhar para essa conversa aqui e se encontrar nelas ou se inspirar também, né, no que foi dito aqui, na importância. Eu sou uma mulher melhor hoje graças a vocês, né? Eu dependo do Senhor, mas Ele sabe que eu preciso de vocês. Ele sabe que eu preciso de vocês. Eu falo isso para Ele todos os dias. E acredito que Deus tem esse propósito de encontros, né? Então, a gente também não tem que ficar andeis ansioso, né? Mas quando você tem esse desejo e você vai buscar, como você falou, Alice trouxe uma palavra sobre isso, e intencionalmente começamos a fazer, a gente vai entendendo e depois a gente vai vendo que aquele movimento que você fez a respeito disto, ele é frutífero, né? Porque onde Deus coloca a mão e coloca esse desejo, porque às vezes tem mulheres, muita gente conhece vocês, porque eu estou sempre falando de vocês, minhas melhores amigas, e as pessoas me mandam muito assim, nossa, mas já conhece, olha que bonitinho que foi agora, passando esse hurricane nos Estados Unidos. Seguidores me mandando, e seus amigos dos Estados Unidos como estão? Olha que coisa. Não foi uma pessoa que me mandou querendo saber como é que eles estavam. Então, você vê, as pessoas criam esse carinho. Então, eu já agradeço em nome dessa audiência linda que está aqui hoje, assistir esse podcast pela vida de vocês e que vocês realmente me ajudam a me manter de pé. Eu tenho enfrentado as mudanças que eu necessito. E sem vocês, eu não consigo me imaginar estando aqui de pé. Então, eu agradeço a oportunidade desse podcast tão gostoso. Obrigada, meu Obrigada amor, a você. minha vida. Obrigada. É mútuo, amiga. Né, amor? É mútuo. É mútuo, né? Graças a Deus por isso. Então, muito obrigada. E a gente vai ter outros, né? Porque a gente tem muito assunto. Aqui dá para ir, on and on, né? Dá. Eu quero agradecer vocês. Quero que você indique para aquela amiga que está precisando daquela chacoalhada, né? De, ficar mais pé no chão, trazer essa conversa aqui, esse bate-papo para um outro nível. Acho que você também merece, amigas, se tornar uma pessoa confiável para ter amigas confiáveis. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.